Imagina que os seres humanos conseguiram desenvolver uma tecnologia suficiente para serem capazes de viajar para outras dimensões. Dimensões essas que eles apelidaram de reinos. Como é que eles fizeram isso? Bom, cálculos físicos aqui, partículas hipotéticas altamente instáveis e imprevisíveis ali, e desenvolveram o literal escorregador que usa física quântica para fazer uma viagem interdimensional ou extradimensional. Eu nunca soube a diferença entre os dois. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar as Slide Rooms, os escorregadores mais divertidos do mundo. No meu Instagram eu tô postando alguns Reels que você pode se interessar, e também um Twitter que eu interajo com você, assim como o Threads. Tá tudo aí na descrição junto com o link da loja. Agora, vamos lá. O vídeo começa apresentando pra gente um projeto chamado Slipstream, numa tradução livre, turbulência de esteira, ou simplesmente escorregador. E esse projeto vai ser responsável por levar a gente até uma outra dimensão. A gente tá na pele de um cara que foi selecionado para ser uma cobaia nesse experimento. Se foi voluntário ou não, não se sabe. Mas ele concordou em ir para outra dimensão. Mas no que consiste esse projeto aí? Ele consiste num objeto chamado aparato escorregador, que é isso que você está vendo aí na tela. Esse aparelho aí no centro foi fundido com um conduíte hidráulico de táquions, que, para quem não sabe, táquions seriam partículas que viajariam numa velocidade maior que a da luz, e nunca desacelerando abaixo dessa velocidade, e por isso ela seria capaz de até mesmo enviar informações de volta para o passado. Então, teoricamente, seria possível viajar para outras dimensões com eles. E um conduíte hidráulico é um sistema ou um componente que é usado na engenharia para transportar fluidos como água, óleo, graxa e outros tipos. Então, nesse caso, um conduíte hidráulico de táquions levaria em consideração que essas partículas relativísticas teriam sido condensadas em um tipo de fluido e estariam sendo transportadas por esse escorregador. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos simplificar um pouco. Enfim, o que esse aparato faz é desestabilizar o espaço-tempo dentro dele graças aos táquions. E quando alguém descesse, uma singularidade quântica seria introduzida por meio de altos fluidos de alta velocidade, ou seja, táquions, e uma matriz de pulsos de gravitons. Viral Ciência explicando termos mais uma vez. Se a singularidade seria o ponto do espaço-tempo onde as leis da física perdem o sentido e quântica é o comportamento da matéria e energia em escalas subatômicas, então nesse caso uma singularidade quântica seria uma região em que efeitos quânticos, que são efeitos que acontecem em escalas subatômicas, tipo flutuações de energia ou estados quânticos, substituiriam ou mudariam uma singularidade clássica que é prevista na relatividade. E gravitons, para resumir bastante, são um tipo de partícula hipotética que seriam responsáveis pela força da gravidade. Isso de acordo com os modelos da física quântica. Agora, voltando para o aparato, esse escorregador aí levaria a um contínuo dimensional, que seria um espaço que abrigaria várias dimensões juntas, e a transição entre essas realidades aconteceria de forma suave e praticamente imperceptível. As backrooms, por exemplo, poderiam ser um contínuo dimensional, e esse em específico se chama Reino X17. Então, ele começa a te dar instruções do que você precisa fazer quando for entrar nesse escorregador. Você precisa entrar pela frente e de bruços, com a câmera na altura do seu rosto o tempo todo para registrar tudo que for possível, independente do que aconteça, porque essa câmera vai ser usada para registrar o experimento e para coletar dados da pós-translocação. Simplificando, vai ser útil para saber onde você cai depois que passa pelo escorregador. Então é muito importante que esteja filmando o tempo todo. E sim, não importa o que acontecer, porque é muito provável que algo aconteça, considerando que nessa realidade existem entidades. As entidades dessa realidade não têm um nome, que nem na wiki das Backrooms. Elas são só entidades, e podem variar de tamanho, peso ou forma, e também podem variar no comportamento. Então podem ter aquelas que vão te atacar assim que te verem, como podem ter aquelas que vão só te ignorar, e te atacar se te considerarem uma ameaça. Você vai querer se encontrar com a segunda de preferência, ou então nenhuma. Mas se por acaso acontecer de você encontrar alguma entidade, sempre mantenha uma distância de mais de 10 metros e nunca faça nenhum tipo de contato, nem verbal. Além disso, no Reino X17 vão ter algumas saídas, que sempre vão ser sinalizadas de alguma forma, seja com uma placa escrito saída, seja uma porta, uma janela, um buraco no chão,
qualquer sinal que indique uma saída. Se encontrar alguma, você tem que sair por ela imediatamente para encerrar o experimento, ao menos na teoria. E qualquer falha pode resultar em morte. Provavelmente, o vídeo corta antes dele dizer a consequência. Daí começa a mostrar pra gente a jornada do cara, que eu vou ficar chamando aqui de cameraman, que leva uma dura por começar a gravar antes do tempo. Então corta pro cameraman descendo já pelo escorregador e vai parar em outro lugar. Parece que deu certo o teletransporte. Agora, ele estava no contínuo dimensional. E esse lugar que ele caiu parece aqueles playgrounds infantis com um monte de escorregadores e aqueles arvorismos que a gente adorava brincar quando criança. Eu, pelo menos, gostava pra caramba. Só que esse playground parece mais estranho. É um espaço liminar, então é claro que ele vai dar esse tipo de estranheza. Pra testar se tinha mais alguém, ele tenta chamar. Mas, como esperado, não tinha ninguém ali além dele. Então, ele segue esse caminho e vê um escorregador que no final tinha escrito saída. Aí você pensa, ué, mas já? Só que não, porque assim que ele passa por essa saída, ele vai parar em outro lugar. Daí duas uma, ou é uma saída falsa e tem mais dessas espalhadas por aí e ele vai ter que descobrir qual que é a verdadeira, ou então esses sinais vão levar até uma eventual saída, você só tem que ir seguindo elas até achar. A segunda opção parece ser a mais provável nesse caso. Passando por essa entrada ou saída, ele vai parar num lugar com um emoji de palhaço gigante com mais escorregadores que vão para um buraco. E esse buraco é um abismo sem fim, que sabe-se lá o que acontece se você cair. Se for parecido com as backrooms, se você cair aqui, você vai parar no Void, que é o espaço que tem entre todos os níveis. Então, não queira cair aqui. Mas não para por aí. Quando ele dá alguns passos, uma bola do nada sai de um desses escorregadores e cai no abismo. E como se já não fosse suficiente, uma risadinha de criança ecoa de dentro desses escorregadores. Então, ele toma a decisão que qualquer um que tivesse ali tomaria: dar o fora o mais rápido possível. Ele passa por outro escorregador e chega numa escadaria que tem uma placa de neon na parede, escrito piscina, o que obviamente é uma referência às pool rooms, que é simplesmente um dos níveis mais relaxantes e mais lembrados quando a gente se fala de backrooms, um nível repleto de piscinas com águas cristalinas, sem nenhuma entidade, um barulho constante de água que é feito para você relaxar. O cameraman desce as escadas e abre uma porta. O que tem atrás dessa porta é um tipo de túnel, só que com um monte de coisa aleatória, a começar por um caminho com grama em volta. E nessa grama tem uma cerca branca, que pode ser uma referência ao nível mais estranho das backrooms, o nível 94, que tem justamente essa estética de grama com várias cercas. Parece até aquele plano de fundo do Windows XP. Além disso, também tem um escorrega e um tubo apontado por uma piscina vazia. Quando ele passa desse tubo, um barulho de sirene ecoa e de dentro dele sai um monte de bolinhas que caem dentro da piscina. Tá, outro barulho estranho que acontece de dentro de um escorregador e alguma coisa cai de dentro dele. Suspeito. Ele continua e abre outra porta que dá para um corredor enorme com uma luz de fundo, que quando ele atravessa dá para uma outra área que eu presumo ser outra dimensão interligada, que parece muito com as pool rooms. Ali no fundo tem uns brinquedos que parece que estão observando ele, e o único caminho que tem é o que tá cheio de água. Não tendo muita opção, ele entra e segue o rumo. E quanto mais ele anda, mais o cenário vai ficando parecido com as pool rooms. Mas não dá muito tempo para ele ficar admirando, porque agora aparece a ameaça. Ele vai tentar atravessar um corredor, só que no fundo aparece isso. Uma criatura disforme, que tem os olhos esbugalhados e um sorriso enorme no rosto. E se você reparar, ela faz alguns sons aleatórios. E foram justamente esses sons que a gente ouviu lá no início. A risadinha de criança e o som de sirene, junto com outros sons que parecem estar vindo de rádios e o grunhido da própria criatura. Ele obviamente parte em retirada e corre o mais rápido possível para longe daquela criatura, que persegue ele implacavelmente, até que ele acaba chegando em um corredor muito diferente do que ele estava antes, o que eu também presumo ser uma outra dimensão conectada a todas as outras. Essa é uma sala de escritórios cheia de computadores e uma janela para observar as piscinas. Pode ser um tipo de área de estudo para ver como aquele reino se comportava ou sei lá o que. Só que não dá muito para apreciar a vista porque o bicho logo aparece de novo, perguntando onde está você. Como ele não é besta nem nada, ele já apertou o passo e foi em direção aos corredores que tinha por lá. Ele até se depara com uma janela que dá para um lugar com algumas flores gigantes com olhos, que estão claramente seguindo ele com o olhar.
Parece até aqueles cenários do Dreamcore, quem se lembra? Depois, ele filma um rosto sorridente atrás de um batente de uma porta, e assim que ele desvia o olhar por um momento, a cara já não estava mais lá. Ou seja, aquilo não era só um brinquedo. O que me faz questionar se aquilo que ele estava vendo nas áreas anteriores não eram seres vivos disfarçados de brinquedos, fingindo ser objetos inanimados. Vai saber. Enfim, ele vai andando até chegar numa seção de plataformas, que se ele cair, vai dar de cara com um abismo sem fim. Só que o aleatório é que essas plataformas na verdade são portas, que ele tem que pular para chegar do outro lado. E ele faz isso. Só que assim que tá perto de chegar, adivinha quem é que aparece bem onde ele tem que ir? Pois é, agora ele precisa voltar, só que assim que ele tenta, a porta milagrosamente se abre e ele despenca até um lugar que parece um tipo de playground subterrâneo, com escorregadores e uma piscina de bolinhas imensa, mais escuro e mais assustador. E como não tem movimento da câmera, não se sabe se ele sobreviveu a isso ou não. As Slide Rooms foram criação desse canal aqui chamado Kid Gorgeous, e elas têm essa estética meio surrealista, abusando bastante do conceito de espaços liminares, justamente para aumentar aquela sensação de estranheza misturada com a nostalgia que só ele pode passar. Eu pelo menos tive essa sensação o tempo todo enquanto estava assistindo esse vídeo. Claramente existe uma inspiração nas backrooms, nem como falar que não, mas eu não acho que seja as backrooms mesmo, porque não tem menção ao nome em momento nenhum, nem no vídeo, nem na descrição, mas a inspiração é clara, com direito a até referência, tipo ao nível 94, as pool rooms e até se pá ao level fun, com todos esses escorregadores, arvorismo infantil e a piscina de bolinhas no final. Aquela entidade provavelmente era uma das muitas que existiam lá, de acordo com a própria narração do início do vídeo. Só que o que chama a atenção mesmo é que essa entidade faz sons de criança, de sirene e até de rádio, e é capaz de mimetizar vozes também. Isso pode significar que as pessoas já foram para esse contínuo dimensional antes e estudaram ele por um tempo, e essa entidade ficou observando de longe, entendendo o comportamento humano e entendendo como poderia atrair ou até assustar de forma eficiente. Mas sei lá, é só ideia minha mesmo. Me fala qual que é a sua aí nos comentários. O que pode ser as Slide Rooms e também se pode existir outros contínuos dimensionais. E aproveita que você vai aí embaixo e me segue no meu Twitter e no meu Instagram. E também dá uma olhada lá nas minhas estampas da loja. Garanto que você não vai se arrepender. Agora, um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez por mês. Então se você quiser garantir o seu nome, já aproveita e assine o membro. Bênção do emissário VQ ou bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter o selozinho aí do lado que vai evoluindo ao passar do tempo, ter o nome aparecendo aqui no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.